Abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler especialmente, meditar no verso 8, porém, quero ler contigo 7 também. 1 Timóteo 4, 7 e 8, então. Vamos falar sobre algo que é tanto quanto diferente, de certa forma, mas tem a ver com a saúde que o Senhor nos propõe, a saúde integral. E o que isso nos quer dizer? Diz assim, 1 Timóteo 4, 7 e 8, rejeita as fábulas profanas e de velhas, ou profanas e tolas, né? E exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Amém? Especialmente o verso 8 aqui, fala sobre duas áreas da nossa vida, né? O exercício corporal, portanto a área física, e a piedade, o que a gente poderia pensar, o que hoje é chamado de espiritualidade, por assim dizer, mas a palavra piedade aqui talvez tenha uma profundidade maior do que a gente usa para espiritualidade hoje. Mas Paulo está dizendo, olha, você, Timóteo, rejeita as fábulas profanas e tolas, não fique aí com discussões, debates e contendas, como Paulo vai dizer a Timóteo, que não servem para nada, que geram intrigas, que geram apenas contendas, como Paulo diz, de homens corruptos e que não conhecem a verdade. Rejeita isso, mas exercita-te na piedade. Aqui já vai uma lição introdutória, que nem tudo que fala sobre Deus é piedade, nem tudo que fala sobre Deus é espiritual, nem toda briga, vamos dizer assim, que tem o nome de Deus, nos leva para perto de Deus. Existem debates, coisas tolas, coisas que geram contendas, das quais nascem rixas e intrigas, e algumas vezes fazemos isso em nome de Deus. Mas Paulo está dizendo, existem coisas, como diz aqui, profanas e tolas, que não convém para nós, mas devemos nos exercitar em piedade. Percebe? Agora vem o verso 8. O exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade não, ela para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, da que há de vir. Portanto, a primeira coisa aqui é sobre exercício corporal, sobre saúde do corpo. Percebe, irmãos, que Paulo não está dizendo que o exercício corporal não serve para nada. Ele está dizendo que o exercício corporal para pouco se aproveita. Portanto, a saúde do corpo tem o seu lugar na vida cristã. Por vezes, nós interpretamos ela de uma maneira errada, de uma maneira desequilibrada. Às vezes nós achamos que o corpo não é nada, que nós não precisamos cuidar deste que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo, que não serve para nada, que quanto pior, melhor. Não. O exercício corporal não é o mais proveitoso, mas ele se aproveita para pouco. Daqui a pouco eu vou falar o que eu acredito ser o pouco proveitoso aqui. Do outro lado, é aquele que cultua o seu próprio corpo, que acha que precisa estar, vamos dizer assim, cuidando de cada segundo, de cada detalhe. Não há nada errado se você cuida do corpo, mas colocando um valor a mais do que ele deve ser valorizado. A saúde física, o cuidado corporal, ele tem que ser equilibrado. Em que sentido? Não rechaçamos, não jogamos fora, não fingimos que não é importante, mas também não colocamos como a parte principal. O mundo tem esse desequilíbrio muitas vezes, que é cultuar o corpo, é aplaudir o corpo, achar que isso é porque para o mundo essa é a única recompensa deles, né? Convenhamos, os prazeres dessa vida é a única recompensa que eles têm. E às vezes, irmãos, para combater o mundo, nós vamos para o outro extremo que não está certo. É achar que não precisa cuidar nada, não vale para nada. Mas ele para pouco se aproveita. E o que eu vejo aqui no pouco, a ideia aqui, me parece, é que é comparado com a piedade. A piedade, ou seja, uma vida espiritual, ela é muito melhor, ela é muito mais profunda e muito mais valiosa. Nesse sentido, para pouco se aproveita. Mas ainda assim, o cuidado com a nossa vida física, ele encontra respaldo nas Escrituras. Portanto, cuide daquilo que Deus te deu.
uma das coisas que Deus te deu é o seu corpo. Alguns acham que nós estamos de passagem nesse corpo, e de fato, nós vamos abandonar esse corpo aqui, mas iremos encontrar um corpo ressurreto quando Cristo voltar. Então, aquilo que Deus nos deu não é simplesmente para ser jogado fora. Olha o que Paulo diz para Timóteo, ainda em 1 Timóteo aqui, no capítulo 5, verso 23, fala assim, olha que estranho para nós, irmãos, mas é a palavra de Deus. Não beba mais só água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui a discussão, alguns entrariam na discussão do vinho aqui, não, é como usar um pouco de vinho, mas neste caso aqui é aquela discussão tola, que não serve para muita coisa. O vinho aqui não era um vinho embriagante, mas o que Paulo está dizendo aqui tem a ver com o cuidado do corpo, percebe? Olha, Timóteo, é muito importante você cuidar da sua vida espiritual, cuidar da igreja, mas dá uma atenção para o seu estômago. Olha o que Paulo está dizendo. Dá uma atenção para o seu estômago. Você toma um pouco de vinho, que no caso era o remédio da época, né? Não tinha assim uma farmacologia como hoje. Você faz alguma coisa para cuidar do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Porque o exercício corporal, e eu colocaria aqui o cuidado com a nossa saúde física, ele para pouco se aproveita comparado com a piedade, mas ainda é importante que a gente não negligencie aquilo que Deus nos deu. Como está indo? Como está o seu tempo de descanso? Como está o seu recarregar as baterias? Como está a sua capacidade de ter energia? Deixa eu perguntar para você, como está a sua alimentação? Ela glorifica a Deus? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu posso dizer aqui, e alguns irmãos sabem, que eu falo aqui com mais erro do que com acerto, né? Também não cuido tão bem assim do corpo, não é isso, irmãos. Mas é uma parte que nós negligenciamos. E isso também glorifica a Deus. Eu acredito que eu já citei para os irmãos o livro de um pastor chamado Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro era um pastor que começou uma igreja lá no Havaí, na cidade dele, né? E a parte ruim, entre aspas, é que deu muito certo. A igreja começou a crescer, de repente ele estava com milhares de membros, começaram a implantar outras igrejas em outras cidades, e aí ele vai ficando conhecido, e ele começou a dar palestra em outros locais, e ele, como se diz, entrou na onda, e de repente, um dia ele estava palestrando num hotel, com pastores, ele já era um homem reconhecido, e numa determinada hora, lá num lanche, numa pausa, ele simplesmente começou a andar, ele deu, como se diz, quase um piripaque, ele começou a andar, saiu do hotel, sentou no meio-fio e começou a chorar, e ele descreve bem, diz, olha, não era um ataque demoníaco naquele caso, né? Não que não houvesse ataques do inimigo, mas naquele caso, o corpo dele estava pedindo para parar. Ele teve que pedir licença, no caso dele, do ministério, deixar outros administrando, já voltou, né? Ficou um tempo apenas, para cuidar do corpo dele. Percebe? Para pouco se aproveita o exercício corporal, mas ainda se aproveita. Você precisa aprender a descansar. Até porque, irmãos, cuidar do corpo também é uma forma de depender de Deus. Às vezes nós não descansamos, às vezes a gente faz o máximo além do que a gente pode, não porque nós somos muito santos, muito consagrados, mas porque nós não dependemos de Deus o suficiente. Porque às vezes nós achamos que nós que temos que fazer o mundo girar. Um dos motivos de Deus ter dado o sábado para o povo judeu é para que o povo percebesse que quando eles descansavam, a terra ainda continuava lá, os frutos ainda continuavam, Deus ainda sustentava o seu povo. Como está novamente o exercício corporal, o cuidado com a sua saúde física? Isso também glorifica a Deus. E a outra parte, que é mais importante, obviamente, é a parte da piedade. A palavra piedade aqui, nós não usamos mais tanto, né? Ela que dá o nome para alguns papas, né? O Papa Pio, Pio é de piedoso, né? É aquele que tem piedade. Mas nós não usamos mais a palavra piedade quase nunca, né? A não ser em uma coisa que não faça muito sentido para nós. Piedade aqui, irmãos, é uma palavra muito grande, assim, que contempla muitas coisas, mas basicamente tem a ver com a sua vida espiritual. A vida espiritual, a prática de vida espiritual, ou o que a gente chama às vezes de coração,
no sentido da sua busca a Deus, isso é piedade. A piedade, uma boa vida espiritual, isso para muito é proveitosa. Mas eu quero fazer um detalhe aqui, que muitas vezes nós não ligamos. Se nós não ligamos para o corpo físico, nós ainda cortamos a piedade no meio e achamos que só uma parte dela é proveitosa. Por quê? O apóstolo diz aqui, a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Você percebe que são duas promessas aí? Ou uma promessa em duas áreas? A vida espiritual é proveitosa não somente para o momento que há de vir, mas para a vida presente também. É importante nós termos a esperança da vida que há de vir. Aliás, Paulo vai dizer que se não houver ressurreição, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo, porque nós vivemos a partir de uma compreensão de que iremos ressuscitar, de que iremos viver com o Senhor. Aliás, essa é uma esperança tão profunda para nós. Por exemplo, quando nós perdemos um ente querido que servia a Jesus, foi assim provavelmente com a maioria, se não todos os irmãos, que perdem alguém que amam, e aquela pessoa era um servo, uma serva de Deus. Isso de alguma maneira lhe traz conforto. Por quê? Porque nós sabemos que iremos revê-los. A esperança do porvir, ela é muito importante, irmãos. A piedade, ou seja, o estar conectado com Deus, nos traz essa esperança para o futuro. Sabemos que a nossa vida tem sentido, e a nossa vida terá algo muito maior e muito melhor no porvir. Isso é gracioso, isso é glorioso. Aliás, diz um ditado que as pessoas que mais trabalham aqui para o reino de Deus são aquelas que estão olhando para fora no sentido para a vida eterna. Eles conseguem contemplar que estarão eternamente com o Senhor, então aqui isso os motiva a trabalhar. A esperança é algo que nos motiva. Aliás, eu contei uma comparação num culto de jovens há pouco tempo atrás, e eu quero fazer com os irmãos essa comparação também, né? Não sei se os jovens que estavam aí vão lembrar. Como que a esperança funciona mudando a nossa vida agora? Imagine que você está no seu emprego, então você vai amanhã na sua empresa, pense aí que você trabalha para um patrão, numa grande empresa, né? Vou citar aqui a Coamo, por exemplo, uma grande empresa. Você trabalha na Coamo, e aí amanhã você vai lá, e você tem uma conversa com o seu patrão, e nós vamos imaginar dois cenários. Um deles, você é demitido, seu patrão chega para você e diz assim, olha, corte de funcionários, você não foi muito bem, você está demitido, tá? Mas tem um detalhe, a partir do mês que vem, você vai trabalhar todo esse mês, e a partir do mês que vem você está demitido. Então esse mês não muda nada, você vai trabalhar e vai continuar a receber o salário deste mês. No segundo cenário, o seu patrão te chama também, para conversar com você, mas a notícia é outra. Ele fala assim, você foi promovido. Aliás, você foi mais do que promovido. Você não vai subir um cargo, não, você vai subir uns 3 cargos. Você vai virar gerente do teu gerente. E, aliás, o teu salário vai triplicar, não, vai quadruplicar. Aí você fala, olha que beleza, né? Mas tem um detalhe. Esse mês ainda não. Esse mês você ainda trabalha onde você está e você vai ganhar o mesmo. É só a partir do mês que vem. Irmãos, como que você viveria aquele mês? O trabalho é o mesmo. Independente de qualquer cenário, o trabalho não mudou. Naquele mês, do que nós estamos imaginando, você vai trabalhar a mesma coisa e ganhar o mesmo tanto. Mas no cenário onde você é demitido, você já vai segurando os gastos, não vai? Fala, opa, mês que vem eu não tenho emprego. Eu vou dar uma segurada aqui, porque eu sei que por mais que eu vou receber esse mês, no mês que vem vai ser mais difícil. Agora, se é no segundo cenário, ainda que você esteja no mesmo trabalho, você sabe que seu salário vai quadruplicar, você fala assim, olha, eu vou até gastar um pouquinho mais, né? Eu vou viver melhor aqui, porque eu sei que no mês que vem a coisa já vai melhorar. Aquele mês não mudou ainda, mas você já começou a viver de formas diferentes. Por quê, irmãos? Porque a esperança do futuro, ela atua agora, no presente. Entende? A esperança que nós temos para amanhã, para o mês que vem, se fosse este o caso, mudaria a sua vida agora. Agora, perceba por que eu fiz esse exemplo. Quando a palavra diz que a piedade para tudo é proveitosa, tendo esperança da vida presente e da que há de vir, quando você enxerga um futuro glorioso com o Senhor, isso claramente muda a sua vida agora. Claramente influencia o modo como você vai viver. É por isso que este mundo vive de uma forma que nós não vivemos. Sabe por quê? Porque para este mundo, eles vão ser demitidos no final da vida. Acabou, chega, pronto.
No final da vida não tem mais nada. Para nós não, para nós há uma grande diferença. Entende? É por isso que nós vivemos de modo diferente, porque a esperança que temos faz com que a gente encare a vida aqui de uma maneira diferente. Ainda que a gente não tenha recebido o corpo transformado, ainda que a gente não esteja na glória, mas a esperança já muda o nosso jeito de viver. E perceba o detalhe aqui, a piedade para tudo é proveitosa, tendo a esperança da vida presente também. Não é só para o porvir. Quando nós encontramos Jesus, ou somos achados por Ele, isso modifica a nossa maneira de viver agora. Um dos grandes proveitos, irmãos, de receber a Jesus, além da vida eterna, é a vida presente. Diz um autor que eu gosto muito, chamado Gary Collins, ele é um conselheiro cristão, ele fala que o Senhor nos promete duas vidas, né? A vida eterna para o porvir e a vida abundante para agora. Ele está citando João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que vida em abundância é essa? Que a piedade nos traz, a conexão com Deus nos traz. A vida em abundância é aquela onde nós somos tratados por Deus. É aquela onde nós temos a presença de Deus, aquela onde nós perdoamos, aquela onde nós nos tornamos justos, aquela onde nós trabalhamos de maneira honesta, onde nós construímos a nossa vida, como diz Paulo aos Tessalonicenses, de maneira quieta e sossegada, mas na presença do Senhor. A piedade, ou seja, a vida com Deus, ela é até mais proveitosa do que o exercício corporal, porque mesmo nessa vida, irmãos, ela nos constrói algo que é gostoso de ver. Aliás, quando nós conhecemos alguém que construiu a sua vida na rocha, lembra também dessa parábola de Jesus? Alguém que construiu a sua vida na rocha, é maravilhoso de ver. A pessoa não necessariamente é mais rica ou mais pobre do que alguém do mundo. Não necessariamente tem mais saúde ou mais doença, porque às vezes a vida nos traz alguma surpresa que não gostaríamos, mas é uma pessoa profundamente alicerçada no Senhor. A sua conversa, a sua esperança, estar conversando na presença dessa pessoa é animador, porque construiu a sua vida sobre a rocha, no caso de Paulo aqui, porque a piedade foi proveitosa para a vida presente. Viver uma vida com Deus lhe é proveitoso no agora, porque agora Deus vai te transformando. E o tema de hoje aqui é saúde integral. Quando nós caminhamos com o Senhor, nós olhamos para o nosso corpo físico de uma maneira equilibrada, não tornando ele um peso, mas também não cultuando o nosso corpo. E nós olhamos para a nossa vida espiritual de uma maneira equilibrada também. Percebemos que temos a vida eterna, mas o fato de ter a vida eterna em Jesus modifica o hoje. Quando você começa a andar com Deus, essa esperança começa a fazer sentido na sua vida agora. E agora eu quero te desafiar, olhando para a sua vida eterna, olhando para a piedade que para tudo é proveitosa, vamos fazer a seguinte comparação, como se ela fosse uma luz, aonde que ela precisa iluminar ainda, onde há cantos escuros ainda para que essa piedade ilumine no seu coração, na sua vida, porque ela é proveitosa, mas nós precisamos deixar com que ela faça parte da nossa vida. Quando a piedade ilumina as áreas do nosso ser, nós vamos sendo restaurados, nós vamos sendo reconstruídos segundo a vontade do Senhor. Onde que a piedade precisa trabalhar em você? Ou seja, onde que a vida cristã, a vida com Deus, tem que ainda te modificar, tem que ainda fazer você crescer. Eu acho que eu tenho muitas áreas, muitas e muitas, né? Eu sempre comento com os irmãos, eu comentava já faz um tempo, mas um desafio meu, irmãos, é de manter uma vida de oração. É um desafio. Eu gosto muito de leitura, né? Os irmãos sabem, eu gosto muito de ler, então, às vezes quando me desafio a orar mais, eu vou ler sobre oração. É assim, eu gosto muito, então não tenho tanto problema assim em manter uma rotina de leitura da Bíblia, apesar de precisar, mas a vida de oração é um desafio para mim. Falar a verdade para os irmãos, ficar parado ali sem estar lendo, sem estar produzindo algo, mas é parte da piedade, da vida presente. Talvez você tenha o mesmo desafio que eu, manter uma vida de oração, ou quem sabe o seu desafio é o contrário, de manter uma vida de leitura da palavra de Deus, ou quem sabe qualquer outro, né? Mas que eu e você sejamos desafiados a aumentar a nossa vida com Deus. Isso nos será proveitoso. Isso será um grande diferencial para nós daqui para frente. Por isso eu quero orar com você e pensarmos assim, nessa saúde integral, né? Tanto do corpo quanto do espírito. Que o Senhor possa falar com você. Aonde que precisa modificar? O que você precisa dar mais atenção? O que você precisa honrar mais o Senhor, glorificar mais o Senhor, melhorando na sua vida?
e que você possa aplicar isso naquilo que o Senhor desejar para você. Deus de amor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos falado, obrigado pela piedade e pelo exercício corporal. Na verdade, obrigado pelo exercício do corpo e o exercício do espírito. E, Senhor, primeiramente queremos orar dizendo que queremos fazer o melhor na nossa capacidade física, Senhor. Não no sentido de cultuar o corpo, de sermos os mais esbeltos deste mundo. Não isso, Senhor. Mas no sentido de buscar fazer o melhor, viver da melhor maneira, para honrar e glorificar o Senhor naquilo que nos cabe, naquilo que nos é permitido, na saúde que temos. Em nome de Jesus. Mas acima disso, Senhor, e bem mais importante, aliás, nos ajuda a viver uma vida piedosa. Nos ajuda a ser gente que busca o Senhor, que invoca o Senhor. E assim, ter a esperança da vida eterna flamejando no nosso coração. Profundamente viva em nós a tal ponto de mudar o que vivemos hoje. Que essa piedade seja proveitosa para o agora. Que a minha vida com o Senhor produza vida abundante em mim. Assim, Deus, eu te peço por mais força na minha vida de oração. Que o Senhor me ajude, Pai, eu clamo a ter uma vida mais intensa com o Senhor. E o Senhor conhece cada área das nossas vidas, Senhor. Seja na área espiritual, por assim dizer, da oração, da leitura da palavra, relacional, seja no que for, Senhor, seja de fato em pecados que alentamos no coração, que o Senhor nos ajude, Pai, a olhar para o Senhor e a viver com piedade, viver com uma profunda busca do Senhor, porque nós sabemos pela Tua promessa que isso produzirá vida em nosso coração. Nós sabemos pela Tua palavra que isso vai melhorar o nosso jeito de viver, a nossa forma de encarar a vida. Iremos olhar a vida de maneira mais esperançosa e por isso mais leve, mais gratos ao Senhor. Mas nos ajuda a ter essa coragem, essa intrepidez, esta força de Te buscar e de viver conforme a vontade do Senhor. O Senhor sabe o que precisa ser iluminado em nosso coração, o que o sol da justiça precisa ainda trazer luz, mas queremos ser transformados segundo a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor deseja mudar, seja através de uma leitura da Tua palavra, da conversa com o irmão, de alguma pregação, de alguma oração, mas toque em nossas mentes e corações, para que em toda a área da nossa vida, a gente possa Te exaltar e viver uma vida piedosa. Em nome de Jesus. E oramos porque queremos Te exaltar nisso, mas também sabemos que ao fazer isso, teremos uma vida melhor, teremos uma vida mais saudável espiritualmente, por assim dizer. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.